Dito isso, senhor Ricardo Molina, a Mercedes é a favorita? Já dá para apontar isso? Eu lembro dos treinos coletivos de 2022, primeiro ano, né, do regulamento anterior de efeito solo. Efeito solo. E da primeira corrida também. Lembra que quebraram as duas Red Bulls? Sim. É uma questão do tanque de combustível. Foi problema de packaging ali, né? Que com um espaço ali no monocoque super estreito, eles tiveram que modificar a rota de muita coisa, deu pau na bomba de combustível, deu um pau bonito ali, né? Eu acho que a gente não vai conseguir entender a ordem de forças com clareza até o meio do ano. Meio do ano. Meio do ano. A Aston Martin, tá? O Adrian Newey veio com um carro com diversos conceitos muito bonitos, tá? Mas que demandam muito desenvolvimento. Tudo que é extremamente radical, que sai do lugar comum, ele vai te causar problemas que você não estava prevendo. Uma coisa é simulação cada vez mais avançada, uma coisa é CFD, uma correlação cada vez maior com a realidade, tá? Transitórios, curva, esse tipo de coisa já é simulável. E outra coisa é você andar em asfalto ondulado, com poeira, com folha de árvore, com garoa, no quente, no frio, no Brasil, no Canadá. Com piloto e com dois pilotos na mesma equipe, mas com diferentes características também. Acho que isso interfere muito. Exatamente. Então, eu acho que vai demorar para a gente entender a ordem natural das coisas. Uma coisa que me deixou decepcionado, mas com a pulga atrás da orelha, foi a Williams. A Williams não desenvolveu o carro de 2025. Ele pegou o carro de 2024, fez alguns upgrades, o monocoque era o mesmo, e correu o ano de 2025 inteiro, para focar no carro de 2026. De repente, eles têm problema no crash test. Então estão tentando deixar o carro mais leve e mais estreito. Quanto menor a área de seção transversal, maior o problema da dissipação de energia. Outra coisa, com essa nova norma nós temos 2 estágios de absorção de impacto no bico. A gente tem o crash box original e tem mais uma zona de absorção de impacto para, vamos dizer assim, fechar aquela lacuna que a gente tinha. O primeiro impacto o carro aguenta bem, e o segundo? Né? Lembrar do menino lá, o Antoine, o que mesmo? Hubert. Antoine Hubert. Tá? Foi um impacto lateral, mas o bico da Fórmula 1 agora tem 2 estágios de absorção de impacto. Isso é crash test. Será que eles conseguiram se adequar? Será que esse avanço no desenvolvimento não prejudicou? Lembrar que a Williams é uma equipe que está em reestruturação, mas principalmente organizacional, não só tecnológica. Agora, durante todo esse ano, eles devem ter desenvolvido conceitos muito avançados. Tá? É a única equipe que vai usar pull rod na frente. Então, o grupo mola amortecedor lá embaixo, aquela haste de acionamento, o rod que a gente fala, né, vem de cima para baixo, de fora para dentro. É a única equipe, contrariando todas as outras, que o fluxo de ar inferior passa a ser fundamental e eles estão contradizendo. Eles não são burros, eles devem ter visto alguma coisa que ninguém viu. Tá? Mas eu acho que, por exemplo, eles vão chegar, vão apanhar um pouco e vão avançar rapidamente. Não confio, por exemplo, em Audi andando na frente, porque eles estão entrando com tudo novo, vamos dizer assim, eles estão no sentido oposto da Cadillac. Cadillac nunca fez carro, né? Tá fazendo o carro do zero e está usando um motor de linha, aspas. A Audi já tinha feito carro, porque o pessoal da Sauber está todo lá, e está fazendo um motor do zero. Eu acho que é muito mais complicada a situação da Audi do que da Cadillac. As outras equipes, Ferraris, cabeçote de aço. Caramba, muda completamente a distribuição de forças, dilatação, calor. Todo mundo está inovando. Portanto, o fato da Mercedes ter chegado com um pacote que andou sem problemas, não necessariamente, quando ninguém tiver problema, vai andar na frente. Os sistemas, né, de suspensão, a McLaren, Mercedes, Red Bull, Ferrari, Racing Bulls, Aston Martin, Haas e Audi foram no push rod. Williams, Alpine e Cadillac foram no pull rod. Tem outras também que foram... Alpine e Cadillac também. Alpine e Cadillac também. E é muito interessante, né? Porque o push rod, de certa forma, ele é mais
conservador, vamos falar assim. E me surpreende a Williams, que teve tantos problemas, optar por um sistema de suspensão que é um pouco mais complicado até para você fazer as alterações que precisam serem feitas ao longo da temporada. Porque um dos pontos, né, de diferença entre as duas suspensões é exatamente isso. O push rod você consegue fazer as alterações mais fácil. O pull rod não. E a Williams, pelo que a gente conseguiu apurar também, a verdade é que eles pararam a... Não mexeram no carro de 25, pararam muito cedo, mas de fato eles só começaram a montar o carro deles em novembro. Então houve um atraso na hora de montar o carro de verdade. E eles passaram... O carro é pesado, porque eles passaram no teste no crash test do chassi, mas porque eles fizeram um chassi bem robusto. E aí esse era o problema, que o bico não conseguia, né, ali a ponta não conseguia ter os milímetros necessários para esse crash test. Quer dizer, engrossar as paredes. Exato. Para poder atender. Exatamente. O que a gente sabe é que realmente a parte do chassi era um tanque. Então eles fizeram um carro bem pesado para passar no crash test e não reprovar e não atrasar tanto assim. Então é realmente interessante ver como a Williams vai conseguir dar a volta por cima, né, em relação a todos esses problemas. Eu tô, na verdade, muito curiosa pra saber. Mas, enfim, vamos ver, né? E já aproveitando pra falar, por quê? A gente tava falando sobre o motor elétrico, e a gente tem uma coisa muito interessante, que foi o próprio Tom Bases que trouxe, né, que o fato deles terem diminuído o peso mínimo do carro tem muito a ver também com a porcentagem elétrica do motor. Porque eles querem mostrar para os carros de rua que é possível ter um carro com motor elétrico que não seja tão pesado. Que é possível ser mais leve mesmo com o motor elétrico, mesmo com a bateria elétrica, vamos colocar assim. Então, além de eles atenderem um pedido dos pilotos, porque o carro estava ficando muito pesado e estava ficando difícil de pilotar, eles trouxeram essa ideia, que na cabeça deles, né? É um regulamento mais simples. Então, com esse motor elétrico e com os motores, né, com a unidade de potência sendo mais leve, dava para diminuir esse peso mínimo e que isso é replicável para os carros de rua, que dá para fazer carros leves com motores elétricos. E é interessante que me dá a impressão também um pouco desse querer de diminuir peso e medidas, que quando esse carro que estava até o ano passado, ele vai para a pista e muita gente começa a reclamar, né, novamente sobre essa questão do peso e das dimensões do carro, me parece que também quando eles soltam esse regulamento, a princípio ele não estava tão contemplado assim essa redução. E que eu acho que os pilotos que começaram quase que de maneira uníssona reclamavam, esse carro, o espetáculo só vai melhorar quando esse carro emagrecer, quando ele ficar menor, emagrecer como eram os carros de antigamente. E aí eu acho que eles tentam fazer, tirar ali um pouco das dimensões, um pouco, né, meio que para responder aos pilotos. Tanto daquilo que já se fala do carro de 30 ou 31, né, já também um pouco mais consideravelmente menor, né, e também mais leve, para você guiar ali de uma maneira mais ágil, para você ter mais pegas ali entre os pilotos. Me dá a impressão sempre que a Fórmula 1 corre, é aquele cachorro que corre atrás do próprio rabo, né, e vai mudando, aí de repente tem que ser um jeito mais pesado, uma outra geração, depois não, tem que ser mais leve, enfim, com mais downforce ou com menos downforce, né, sempre tem isso. E agora, de fato, vamos, né, esperar um pouquinho, não vamos sofrer tanto por antecedência, ou antecipação, e vamos ver o que vai ser, o que vai produzir de show, né?